Olá, eu estou aqui em Hannover, na Alemanha, visitando uma das principais feiras de automação do mundo. Nos próximos dias aí a gente vai estar conversando com o pessoal aqui, vendo o que tem de novidade, trazendo vídeos aí tanto no nosso canal do YouTube quanto em outras mídias para a gente estar trazendo essas novidades para você. Me acompanha aí. E a gente colocou uma série de links aqui nos comentários para que você possa acessar mais informações sobre o que a gente está tratando nesse vídeo. Diretamente aqui da Feira de Hannover, na Alemanha, estamos vendo mais algumas novidades aqui. Um tema que está muito presente, que está muito forte nessa feira esse ano, é a questão do hidrogênio verde, né? Então, todo o processo ali de produção do hidrogênio a partir de fontes renováveis e também depois a produção de energia a partir desse hidrogênio de uma célula combustível. Vou mostrar aqui um equipamento de pesquisa, né, onde a gente consegue entender esse processo todo. Vamos lá. Olha só, essa bancada aqui de pesquisa, a gente consegue entender todo esse processo. Primeiramente, a gente tem ali um reservatório de água. Esse reservatório de água envia para esse eletrolisador aqui, né, esse componente, onde é feita a eletrólise. Né, dá para ver aqui chegando os cabos de energia. Pelas informações que eu tenho aqui, chegam uma coisa próxima de 120 watts nesse dispositivo. E aqui a gente vê uma saída, né, borbulhando, que tem oxigênio e algum retorno de água. E pelo outro cano ali sai apenas hidrogênio. Né? Esse hidrogênio vem para o tanque onde ele é reservado aqui, né? Dá para ver as bolinhas subindo. É armazenado aqui uma quantidade de hidrogênio no final. E aqui nós temos o hidrogênio produzido, né? Numa condição real, nesse momento ele seria envasado e transportado para o local de uso. Bom, aqui a gente já toma direto esse próprio hidrogênio e leva para a célula de carga, né? Aquele dispositivo ali azul cromado que a gente está vendo na célula de carga. Embaixo ali a gente tem um controlador dessa célula de combustível, na verdade, não célula de carga, célula de combustível. E aqui a gente tem de novo a produção de energia. No caso a gente está injetando hidrogênio, tem a célula combustível e tem o oxigênio do ar que é roubado, né? E pela fusão de novo de hidrogênio com oxigênio a gente volta a ter água e a energia a gente recupera. Claro, obviamente, com alguma perda de eficiência no processo, porém com ganho de transportar essa energia de forma eficiente. No stand da IFM, eu vou mostrar uma aplicação bem legal aqui, que é uma tecnologia para montagens manuais. Bom, para poder mostrar essa com o Fernando como minha cobaia, né? E ele vai fazer todo o trabalho pesado para a gente. Bom, o que esse sistema faz? Esse sistema, a partir da escolha aqui de um produto, né, de uma ordem de serviço, digamos, com um QR Code, ele reconhece o produto a ser produzido. Então eu tenho aqui minha estação de trabalho com as partes das peças, a área de montagem, inclusive um botão virtual, que a gente vai entender depois. E aqui em cima ele tem uma câmera que vai estar analisando todo esse processo e trabalhando no software deles, que é o pulo do gato, que é o software, né, de como realizar essa montagem do produto. Então aqui a gente consegue ver que nós temos vários bins, e aí a sequência das peças da retirada é no bin que está em azul. Aí o Fernando vai pegar uma peça que está lá no bin azul, no bin que está em azul, beleza. Trouxe para cá, deu verde, pegou a peça correta. Agora ele vai pegando todos os bins que tem azul e trazendo as peças para a área de montagem. A montagem que ele deve fazer é orientada aqui no canto. No caso aqui a gente está montando um quebra-cabeça e ele vai encaixando as peças e buscando no bin ali, nos bins, cada um conforme ele vai pegando. Se por acaso ele pegar uma peça errada, não vou pegar não, porque eu não lembro o que acontece se pegar uma peça errada, mas ele não deve pegar uma peça errada. Ah lá, ó. Se pegar uma peça errada, eu vou falar o erro detectado. A gente clica na tela, ele recomeça o processo. Vai. Agora eu vou pegar a peça certa, ok. E aí, conforme vai vindo as orientações de montagem, ele vai realizando a montagem aqui. E todo o processo está sendo controlado. Beleza? Legal. Agora aqui a gente vai fazer um check de qualidade. Ele está fazendo um scan para verificar se o produto dele foi montado legal. Então, aparentemente não. Ele está tendo que fazer umas correções ali até estar dentro de uma tolerância aceitável. Passando essa tolerância, eu acho que é o rabinho aí, cara. O rabinho que é o lugar. Aí, vamos ver aqui, ajeitando o rabinho ali. Eu acho que a cabeça tem que ser um pouquinho para cima. Eu acho que nós temos uma perna errada aí, hein? A
perna tá errada. Ou seja, o sistema realmente não deixa montar errado. Aí, ó, 100% aprovado no controle de qualidade. Ele continua o processo, né? Agora ele vai pegar essa peça aqui, vai orientar a recolocar as peças dentro do quadrado, conforme esse desenho. Se a gente der um touch aqui, ele dá uma amplificação dessa tela, facilitar o trabalho aqui. E vale lembrar aqui que não teve teste inicial aqui. Essa é a primeira peça que o Fernando está montando. Então o sistema é feito exatamente para que seja possível uma pessoa não treinada ou com pouco treinamento fazer o processo e, além disso, a gente fazer uma garantia de qualidade desse processo de montagem. Ok, montado conforme o padrão. Eu retorno aqui. Mais uma peça aqui, manual de instruções. Ok, cartão da IFM. Legal, sacolinha, e o processo está concluído, com sucesso. Muito legal que essa é uma aplicação voltada aí para montagens manuais, de processos manuais, né, que permite minimizar os erros e também minimizar o tempo de capacitação do profissional, para que ele possa fazer isso de forma, seguindo uma sequência padronizada e com garantia de qualidade. No stand da Phoenix Contact, onde a gente tem umas soluções bem interessantes aqui de PLCs que eu quero compartilhar com vocês. Vamos ver. Olha só, a gente tem aqui um PLC da família PLC Next, que ele tem uma coisa bastante legal. Esse PLC, na verdade, ele roda um tipo de Linux customizado. E em cima desse Linux eu consigo trazer uma série de aplicações através de Docker, né? Docker é uma estratégia de virtualização, onde eu consigo criar containers de aplicação. E essas aplicações são totalmente agnósticas em relação ao hardware. Então, uma aplicação Docker pode rodar neste PLC, pode rodar no servidor, pode rodar no seu computador na sua casa, enfim, né? Então, o que é interessante? O interessante é que eu consigo uma diversidade enorme de ferramentas. Eu posso programar isso usando as linguagens de programação no Codices, posso usar C, posso usar C++, eu posso usar Python, eu posso usar várias tecnologias. E, na verdade, tudo que eu conseguir colocar dentro de um Docker, respeitado as capacidades de memória e processamento, eu consigo colocar nesse PLC. Tecnologia bem legal que a gente tem aqui da Phoenix Contact, né? Esse sistema é bastante legal porque existe todo um ecossistema, né, de produtores de conteúdos de aplicação que desenvolvem aplicações já pensando aqui nessas aplicações industriais, né, usando o Docker. E a própria Phoenix Contact tem ali o seu marketplace onde você consegue baixar essas aplicações. Mas não somente aplicações a partir desse marketplace. Qualquer aplicação baseada em Docker eu conseguiria trazer para cá. Então, é um dispositivo híbrido aí, né? Entre um PLC e um dispositivo de borda, né? Um dispositivo de edge computing. Eu diferenciaria esse cara de um PC industrial basicamente em função da capacidade de processamento, de memória, etc. Que no caso aqui é mais compacto, né? Voltado realmente para um PLC. Bom, e como é que eu faço para usar esse PLC, né? Aqui eu tenho 2 cartões de CPU, mas esses cartões de CPU eles podem ser acrescidos de cartões de I/O, né? E aí a gente tem todas as bibliotecas para acessar esses cartões de I/O. Ou eu posso simplesmente conectar aqui, por exemplo, via Profinet, para um dispositivo, uma remota, né, com cabeça Profinet e colocar os cartões de I/O. Aqui no stand da Phoenix Contact, aqui a gente tem algumas soluções de conectividade que eu vou estar mostrando para vocês, veja só. O que nós temos aqui? Nós temos um roteador com interface 2 portas ou 2 antenas Wi-Fi, ou melhor, na verdade, aqui 2 antenas LTE, né, 4G, 2 antenas Wi-Fi, porta Ethernet, e esse roteador serve para a gente criar uma VPN e fazer acesso remoto. Então eu tenho aqui o roteador, está conectado neste PLC, e o PLC controla aqui essa brincadeirinha aqui com esteira, feita com dispositivos Fisher Technic. E aqui a gente consegue ver pelo HM um processo que vai estar rodando aí de forma automatizada. Ele vai ficar indo ali de um lado para o outro. Ok, está rodando local lá na fábrica. Bom, imagina que eu quisesse fazer uma manutenção remota nisso aqui, né? Para isso, eles têm essa solução que vai fazer o quê? Ele, através aqui de uma conexão que é controlada por uma chave, né? Essa chave interage no I/O, então tem uma segurança para liberar o acesso. Eu conecto num servidor em nuvem
tem um servidor de VPN que liga a outra ponta aqui, que seria o computador remoto. Então eu consigo fechar essa conexão. Então eu vou fazer essa brincadeira aqui. Vou pegar e estabelecer a comunicação. Conectou, né? Então agora eu estou acessando remotamente. Então esse computador que está numa rede remota, ele pode estar acessando, por exemplo, a IHM. Ele está conectado na mesma rede, ele consegue controlar aqui a aplicação remota, né? Se eu desligar, desligou. Se der um start, ela começa novamente. Controlando aqui a distância. Além disso, na aplicação que eles fizeram, como o roteador ele estabelece uma rede para qualquer coisa que entrar naquele cabo ali, né? Eles colocaram também aqui uma câmera. E aí essa câmera, que está aqui, vai estar mostrando aí em tempo real o processo que está acontecendo. Legal, está ali o processo rodando. A gente consegue ver, inclusive, a minha mãozinha aqui. Tinha uma coisa bastante interessante aqui, é uma empresa chamada Revolution Pi, que traz uma série de dispositivos de controle industrial, né, poderíamos dizer de PLC, com uma diferença que ela é sempre baseada na Raspberry Pi, né, que é bastante conhecida aí como uma plataforma de IoT para programação. Vamos ver aqui a cara desse produto. Olha só, a gente tem aqui os módulos, né, módulo CPU, vamos chamar assim, com duas versões, que basicamente é um módulo Raspberry, obviamente preparado e validado para o ambiente industrial, em termos de temperatura, vibração e etc. Então nós temos aqui de forma modular também vários I/Os que podem ser incluídos, cartões com interface em várias redes industriais, Profibus, Profinet e etc. Então tudo isso aqui nessa família modular. E há também uma solução compacta, né, onde eu tenho os I/Os já integrados para uma aplicação menor, não precisa de modularidade de forma mais específica. O legal desses caras é que a gente pode programar não somente utilizando as várias linguagens ali, Python ou qualquer coisa que a gente consiga rodar sobre o Linux, que a Raspberry suporte, mas também é possível, dentro das aplicações, ter uma aplicação que é o runtime ali do software PLC da Codesys. Então eu posso programar ele usando linguagens típicas de automação da Codesys, através da Codesys, e instalar aqui. Eu só tenho que comprar a versão específica da CPU, que já vem com o Codesys licenciado. Bastante interessante aqui. Tecnologias aí de software embarcado chegando no chão de fábrica. Bom, algo que também me chamou a atenção lá, não fiz um vídeo específico sobre essa tecnologia, mas eu encontrei ele em vários stands. Em particular, pude discutir bastante isso com especialistas da Siemens, é sobre a virtualização de PLCs, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é que a gente tenha, além dos PLCs em campo, né, a gente tenha também a proximidade dos IPCs, ou PCs industriais, né, que, como a gente sabe, são computadores com uma capacidade de hardware adequada para o ambiente mais agressivo do chão de fábrica. Esses IPCs, cada vez mais, eles vêm providos de uma série de tecnologias para a gente embarcar neles, né? Então trabalha-se muito com o conceito de virtualização, seja por máquinas virtuais, seja especialmente cada vez mais com conceitos de container, né, em Docker, ou em alguns outros casos soluções que são específicas dos fabricantes, mas é o mesmo conceito de container. E das várias aplicações que a gente pode ter nesse container, uma delas é o PLC virtual, né? Então, vimos aí uma série de aplicações onde o PLC, em vez de ser um hardware do sistema, ele passa a ser uma aplicação de software rodando no IPC. E ele acessa o mundo físico através de dispositivos de rede, né, de terminais de rede, dispositivos de I/O que possuem ali uma rede industrial, né? Esses IPCs tipicamente têm suporte a algum tipo de rede industrial, né? Então, só pegando um exemplo mais específico da Siemens que a gente discutiu, é possível você ter lá um IPC Siemens e virtualizar nele uma CPU S7500. Então, em vez de eu ter o hardware CPU S7500, eu posso ter uma S7500 virtualizada em cima do IPC, comunicando com remotas de rede, por exemplo, da linha ET200SP, no campo, através da interface Profinet.
Do ponto de vista do desenvolvimento de software, você vai abrir o TIA Portal e vai desenvolver o programa como se estivesse programando uma CPU física realmente. Mas na verdade você está programando uma CPU virtualizada rodando em cima do IPC, né? Essa tecnologia é bastante interessante porque ela permite, por exemplo, eu criar várias instâncias de CPUs. Então, em vez de eu ter uma série de CPUs físicas ou um programa grande rodando uma série de aplicações, eu posso criar várias instâncias independentes e cada uma delas rodando uma VM. Uma outra coisa muito interessante nessa solução da Siemens é que a gente troca a ideia da aquisição de um hardware pela assinatura da CPU. Isso é uma coisa muito interessante. Nesse caso, você não compra uma licença de PLC virtual. Você paga uma anuidade ou uma mensalidade para o uso desse PLC. Então, o que era um recurso de hardware, portanto, um ativo, passa a ser um custo fixo e que eu posso alocar e desalocar conforme for o caso. Então, se eu tenho a necessidade desse processamento agora, eu contrato uma CPU básica. Se eu preciso expandir, eu posso expandir para planos mais elaborados. Se eu precisar reduzir ou mesmo eliminar esse elemento, basta cancelar a assinatura. Então traz uma flexibilidade, que é bastante comum no mundo do software, também para o universo de hardware. Também esse modelo de negócio também ele vai complementar essa tecnologia nova aí de a gente ter PLCs virtualizados rodando em cima de IPC. E aí, o que você achou desse nosso vídeo? Se ele foi interessante, não se esqueça de curtir, compartilhar com quem possa achar interessante também e se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Como resumo ou como conclusão aí dessas tecnologias que a gente viu, né, então o que me chamou a atenção, assim que eu poderia comentar, é o fato de que a gente tem, primeiro, a questão do hidrogênio verde, né, apesar de ter trazido um único vídeo sobre isso, mais específico, lá a gente encontrou bastante aplicação, na verdade, áreas enormes tratando de sistemas para esse tipo de tecnologia. Então é uma preocupação grande trazer aí essa tecnologia do hidrogênio, produzido a partir das fontes renováveis, né, por isso o hidrogênio verde, como uma fonte de energia para uma série de aplicações. Então, aparentemente isso é uma grande tendência para os próximos anos, tá? Bom, além disso, a gente viu ali, né, a questão da montagem assistida por sistemas de visão, né, com uma tecnologia da IFM, existem outros fabricantes que têm tecnologias similares também, e isso também parece ser uma tendência no sentido de agilizar o processo de treinamento, ou mesmo aumentar a qualidade do processo, a velocidade do processo, para um maior controle dos processos manuais, né? A gente sabe, por mesmo que a gente tenha muita robótica, a gente vai ver um vídeo específico sobre robótica, mas muitos processos ainda são essencialmente manuais, né? E por último, eu acho que vale ressaltar que a gente viu aí uma série de tecnologias diferenciadas de PLC. Essas tecnologias, elas vêm chegando cada vez mais, né? A gente está tendo cada vez mais possibilidades de programação, possibilidades de aplicação embarcadas no hardware de PLC, e isso tem tornado ainda mais misturado o mundo de TI com o mundo de TA, né? E parece ser uma forte tendência, particularmente em termos de virtualização, uso de containers, esse tipo de coisa, no chão de fábrica mesmo. E é isso, espero que tenham gostado desse vídeo e nos vemos no próximo.